Bom dia, segundo ano, terceiro ano, né? Quase terceiro ano vocês. Então, na nossa última aula, né, eu passei aquele exercício, né, o número 2 e 3 da página 36, né, para vocês fazerem. E aí a gente vai fazer essa correção e discussão, né, sobre esse conteúdo aí, que é bem interessante, tá bom? Aí vamos lá, questão 2. Ó. A questão 1, gente, ela tá toda discutida aí, tá? Quem teve curiosidade e leu, ela tá toda respondida, inclusive com cálculo e tudo. Também interessante, se você quiser ler. Olha só, quem quiser aí pausar o vídeo para pegar o seu caderno, pegar o seu livro, para poder participar desse processo de correção, fica melhor e mais dinâmico e menos chato, tá bom? Então pode pausar e retornar. Vamos lá. A questão 2, da página 36 do livro de Química, está dizendo assim: um estudante fez a seguinte observação a respeito da pressão de vapor de um líquido. Aí a observação é a seguinte: quando um soluto não volátil é dissolvido em um solvente, então soluto aí você já sabe, né, que é a parte sólida, o solvente aí vai ser a parte líquida, né? Pode ser uma água, por exemplo, que é o solvente universal. Então, quando esse soluto não volátil é dissolvido em um solvente, a pressão de vapor do líquido diminui. Até aí, tá certo. Vamos lá ver, relembrar? Então, assim, segunda questão, eu tenho um determinado recipiente, aí eu tenho solvente, e aí foi adicionado, né, esse soluto não volátil, quer dizer que é um soluto que não evapora, né, dentro aqui. Vixe, não dá nem para enxergar, deixa eu aumentar meus pontinhos, né? O que está acontecendo aqui dentro? Né? Essa água aqui, né? A água tá cheia de moléculas de água, né? Moléculas de H2O, que é a água. E aí, o que é que esse soluto, a água tem uma determinada pressão de vapor, né? Ela tem a pressão de vapor. Ela tá ali prestes a evaporar, né? Quando vem esse soluto, essa pressão de vapor começa a diminuir. Por quê? Porque essas moléculas aqui começam a atrapalhar as moléculas de água de evaporar. Então, a água tá ali, ó. Lembra que eu falei que é como se fosse a vontade, a capacidade de evaporar, a pressão de vapor? Então, a água tá ali tendo a sua capacidade de evaporar. Veio as outras moléculas, é como se segurasse essa água. Eu tô falando aqui a água, no caso, o solvente. Então, é como se segurasse, ó, você vai demorar mais um pouquinho para você poder evaporar. Você não vai evaporar assim tão rápido, não. E aí, o que acontece? Atrapalha, né? Então, se atrapalha essa capacidade de evaporar, essa pressão de vapor, então essa pressão de vapor vai diminuir um pouco, o tempo vai aumentar. Essa água vai demorar mais de conseguir evaporar. Então, até a vírgula aí tá certo, mas vamos ver se tá tudo certo mesmo. Olha só. Cadê? A pressão de vapor do líquido diminui e, por consequência, o líquido torna-se mais volátil. Gente, se o líquido é volátil, ele tem uma facilidade em evaporar. Se a pressão de vapor diminui, eu estou diminuindo essa capacidade de evaporar. Então, ele não está ficando mais volátil, ele está ficando menos volátil. Então, essa parte aí da afirmação desse estudante está errada, né? Então, aí, a questão toda, no caso, se torna errada, né? A observação dele. Então, assim, a observação está correta? A gente já viu que não. Justifique sua resposta. E aí pode ser com suas próprias palavras. Você pode dizer que a primeira parte está errada, né? Ou que a primeira parte está certa e tal, mas quando ele chega e diz que a pressão de vapor diminuiu e aí o líquido está mais volátil, não. Se a pressão de vapor diminuiu, o líquido torna-se menos volátil. E aí você pode responder do seu jeito, tá bom? Questão 3. Deixa eu colocar aqui, questão 3. Vamos lá. A questão 3 diz o seguinte: um professor de química adicionou massas iguais de sal de cozinha, né, NaCl, e de açúcar, sacarose, em copos diferentes, cada um contendo 200 ml de água. Então, o que é que ele fez? Né, 2 copos diferentes, todos dois contêm a mesma quantidade de água, né? Então, tem a mesma quantidade de água aí, que é 200 ml.
E ele colocou a mesma quantidade, tanto de sal, né? Sal com O. Loucura essa. Sal. E a mesma quantidade de açúcar. Certo? Sal e açúcar. Então, vamos lá. Vou fazer de conta que, óbvio que a gente, quando dissolve o sal na água e dissolve o açúcar na água, você não está enxergando quantas moléculas de sal e quantas moléculas de açúcar tem ali. Você sabe a quantidade, mas a quantidade de moléculas você não consegue enxergar. Mas aqui eu vou fazer de conta que a gente está conseguindo enxergar. É uma suposição. Então, assim, eu vou colocar aqui, faz de conta que tem essa quantidade aqui de sal e ele adicionou a mesma quantidade de açúcar. Beleza? Todo mundo está enxergando aí que tem 4 círculozinhos. É para a gente conseguir entender melhor o que é que vai acontecer e responder a questão. Pronto. Após certo tempo, Pronto. Após certo tempo, observou-se que um dos copos estava mais vazio do que o outro. Ó, um dos copos mais vazio do que o outro é porque essa água começou a fazer o quê? Começou a evaporar, né? Pronto. Devido à evaporação de parte da água. Pronto. Responda. Letra A. Qual dos copos esvaziou mais rapidamente? Justifique. Gente, vamos analisar que a gente viu isso no final do vídeo anterior, né? Vamos analisar aqui. O açúcar, ele se dissolve na água. O sal, ele também se dissolve na água. Só que, microscopicamente falando, o açúcar se dissolve na água, mas as suas moléculas, elas continuam inteiras. Então, se ela tá aqui juntinha, né? Enquanto não tem água, chegou a água, cada uma vai para um lado, ela está se dissolvendo, mas as moléculas de açúcar continuam inteiras, tá bom? Então, faz de conta, porque não é, óbvio que não é, que tem 4 moléculas de açúcar aqui. As 4 estavam sólidas, juntinhas, chegou na água, se dissolveu, cada uma foi para um lado, mas as moléculas estão inteiras. Isso eu estou falando a grosso modo. E aí o sal. O que é que aconteceu com o sal? Foi adicionado também essas 4, né? Só que o sal, ele ocorre uma reação química com a água em que a molécula do sal se quebra, né? Ocorre essa separação aí. Quando ocorre essa separação, ó, se quebrou. Aqui foi um Na para um lado, Cl para o outro. Se quebrou aqui no meio, Na para um lado, Cl para o outro. Se quebrou aqui no meio, Na para um lado, Cl para o outro, ó. Na para um lado, Cl para o outro. Certo? Qual a quantidade que tem aqui? Estou falando também a grosso modo que não dá para enxergar olho nu. Aqui continuam as 4 moléculas dissolvidas. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho moléculas a mais, né? No caso aí do sal, porque ela se quebra ao meio. Pronto, essa água aqui começou a evaporar. Qual que vai ter mais facilidade de evaporar? Lembra que a gente viu no exemplo anterior? Se tem um determinado líquido ali, a água está ali. Ela tem uma determinada pressão de vapor. Ela está prestes a evaporar. Se chegou um soluto, é como se segurasse ela e ela vai demorar mais, né? A pressão de vapor diminui e ela não consegue evaporar. Imagina aqui que você é a água, você quer evaporar. Se tem 4 pessoas te segurando, né, vai ter uma dificuldade para você poder se desgarrar dessa pessoa e sair correndo. Mas se tem 8 pessoas te segurando, vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil ainda? Mais difícil ainda, não é verdade? Então, assim, se ninguém estiver te segurando, você vai evaporar de boa. Se tiver 4 pessoas te segurando, vai ser difícil. Aí você evapora. Mas se tiver 8, vai ser mais difícil ainda. Vai evaporar? Vai. Mas vai demorar mais de você conseguir se desfazer dessas 4 pessoas. Estou falando aqui um exemplo bem simples, pra você conseguir entender. Então, a partir do momento em que ocorre essa quebra nas moléculas aí, do sal, faz com que a pressão de vapor diminua mais ainda e vá demorar mais tempo ainda de conseguir evaporar. Então, se eu vou comparar o sal e o açúcar, quem é que consegue evaporar primeiro? O açúcar. Então, qual era o líquido, qual era o recipiente que tinha menos água, que começou a evaporar mais rápido? O do açúcar. O do sal demorou mais um pouco. Entenderam, gente? Vocês entenderam aí?
Então, qual dos copos esvaziou mais rapidamente? Justifique. Pode ser com suas próprias palavras. O copo que esvaziou mais rapidamente foi o copo de açúcar, né? Porque o sal em contato com a água, né, dobra esse valor aí de partículas e a pressão de vapor diminui mais ainda e essa água dificulta mais ainda para evaporar. Isso eu falei numa linguagem simples. Se você entendeu, tá ótimo. O importante é você entender. E se você quiser voltar na página 35 e reler aqui embaixo, vai ter a explicação, né? Também, se você quiser voltar aí e tentar formular sua resposta baseado nessa explicação, fica perfeito também. Tá bom, gente? Então, assim, passando aqui só para fazer isso, para a gente poder iniciar o próximo conteúdo, que é ebulioscopia e crioscopia, que está aí na página 37, tá certo? A gente vai conversar agora sobre esse assunto e vai responder também alguns exercícios, beleza? Um abraço para vocês.